Se a gente vai ser substituído pela máquina ou não, primeiro que nós estamos fazendo as máquinas, né? Então, assim, eu não consigo ver esse momento, que isso para mim está nos filmes de ficção científica, que as máquinas vão dominar, porque nós estamos construindo essas máquinas. Acredite quando alguém diz acordou um belo dia e teve uma ideia genial que muda tudo. É sempre um acúmulo de descobertas, um acúmulo de novos conceitos. É difícil delimitar assim, quando começa a história da inteligência artificial. Alguns momentos foram importantes, por exemplo, o Turing é importante, não só aquele artigo que é o mais famoso dele, de 1950, mas em 1938 ele já publica um artigo levantando essa questão, a possibilidade de uma máquina reproduzir, digamos, alguma parte do pensamento, da forma, da cognição humana, né? O marco, assim, que é reconhecido como o início da inteligência artificial, do campo de conhecimento da inteligência artificial, é o evento de verão de 1956. Foram dois grandes pesquisadores da época, que é o McCarthy e o Minsky. Eles convocaram 8 outros também pesquisadores eminentes para passarem 2 meses juntos, e ali é um marco da inteligência artificial. E essa expressão, esse termo inteligência artificial, surge pela primeira vez com esse conceito no convite de convocação para esse evento. E esse evento tinha uma pretensão muito grande, eles achavam que juntando aqueles 10, durante 2 meses, eles iam conseguir, de fato, descobrir como fazer com que as máquinas reproduzissem algumas das capacidades cognitivas dos humanos. Como nós sabemos historicamente, isso não aconteceu, mas o evento foi importante porque ele criou o campo de conhecimento e ele também colocou em contato aqueles pesquisadores que ao longo das próximas décadas desenvolveram projetos juntos. Por que tem esse nome, né? Esse nome também, essa expressão, ela é muito controversa. Tem muitas críticas, em geral a gente não considera que nem artificial nem inteligente, mas ficou, a expressão que designa o campo. Então, o que tem no campo da inteligência artificial? É um campo de modelos empíricos. O que é um modelo empírico? Você constrói um sistema para uma determinada função, uma determinada tarefa, você aplica e ele dá certo. Ele tem resultado positivo. O que significa que ele dá certo, tem resultado positivo, vis-à-vis as outras possibilidades para resolver aquela mesma tarefa ou enfrentar aquele mesmo desafio. Tem toda uma longa história, ele foi se desenvolvendo na década de 60, 70, tinha 2 correntes assim, conflitantes, uma que achava que ia conseguir concretizar a ideia de trazer para a máquina parte da cognição humana através de programação, né, o que a gente conhece como programação, são modelos simbólicos, e outra parte que achava que isso não era possível e que o caminho é uma sub-área da inteligência artificial, do campo, que é chamado aprendizado de máquina, que também foi criado em 1959. Por que nessa área do simbólico da programação estavam esses grandes pensadores da época, essas grandes eminências? Ela foi uma área que agregou mais recursos de financiamento. Então foi muito difícil a outra área, outra forma, outro caminho, que era a máquina aprender a partir de dados, se desenvolver. Na década de 80, um grupo também, todo um processo em consequência de outras descobertas. 3 pesquisadores do Canadá pensaram um modelo que é uma técnica que a máquina aprende, o sistema aprende maquínico a partir de dados, e essa concepção, essa técnica, ela foi sendo aprimorada. Em 2012 teve um evento e que essa técnica ela foi reconhecida tanto pela academia quanto pelo mercado, né? Foi um concurso para reconhecimento de imagem,
esse grupo, alguns dos pesquisadores, alunos de doutorado desse centro de pesquisa no Canadá, eles participaram e tiveram melhor, em relação ao segundo e terceiro grau, uma diferença enorme em assertividade, né, no reconhecimento das imagens do concurso. E aí, usando essa técnica. Então, nesse momento, foi assim, o mercado e a academia descobriram, uau, tem alguma coisa diferente aí. E a partir de 2012 ela começou a se desenvolver, 2016, 2017, que para mim começou a ser usado em larga escala. Então nós temos hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, praticamente tudo que hoje usa inteligência artificial é essa técnica, é uma técnica específica que chama redes neurais profundas, em inglês Deep Learning. Praticamente permeando quase tudo é uma única técnica. E essa técnica é o quê? É um modelo estatístico de probabilidades. E ela, a partir dos dados, de grandes volumes de dados, ela faz projeções. E por que só em 2012 foi possível ela se concretizar? Por quê? Por volume de dados, né? Então ela precisa de grandes volumes de dados. Nós não tínhamos antes o volume de dados que nós temos. E segundo, porque a capacidade do hardware, da máquina, né? Então, a capacidade da máquina, junto com a quantidade de dados, concretizou essa ideia que já tinha sido pensada na década de 80, também em função de outras descobertas que tinham sido feitas anteriormente por outros cientistas, né? Como eu disse, o processo de conhecimento é sempre coletivo. Essa técnica ela tem duas categorias, né? Uma foi a que prevaleceu durante essa última década, que chama modelos de IA preditivos. Então, se eu tenho, por exemplo, eu treinei um sistema para reconhecer se uma imagem de uma tomografia computadorizada era cancerígena ou não. Então, eu treinei. Como é que eu treino? Eu crio um sistema com essa finalidade, eu coloco o sistema em contato com um conjunto muito grande de tomografias com câncer e tomografias sem câncer, com imagem. Depois, quando eu entro uma nova imagem no novo paciente, qual é a lógica do raciocínio do sistema? Que, claro, não raciocina nada, é um modelo estatístico, mas é como se ele pensasse, onde eu já vi isso? Aí ele faz uma correlação com a nova imagem do novo paciente. Aí ele compara, faz a correlação comparando com o conjunto de imagens que ele viu antes, né, que foi mostrado para o sistema com câncer e não câncer. Aí ele é mais próximo daquele que está com câncer, vamos supor. Aí ele vê a probabilidade é X de esse paciente ter câncer. Então, essa técnica, que é uma técnica, um modelo estatístico de probabilidade, ela tem duas categorias. Ela se constrói em duas categorias. A IA preditiva, que aconteceu ao longo desses últimos 10 anos, e agora a IA generativa. Qual é a grande diferença entre uma e outra? A IA generativa, ela não só faz a previsão, como ela gera imagem, som, áudio, códigos, né? Mas a lógica o que está por trás, não é só a lógica, o que está por trás é a mesma técnica. Então, por exemplo, o que acontece no ChatGPT? Vou usar o ChatGPT, tem várias outras soluções parecidas, mas porque é o mais popular hoje. O que ele faz? O sistema do ChatGPT, ele busca a palavra que melhor se enquadra naquela sentença para dar a melhor resposta para você. Mas é sempre um raciocínio de probabilidade. A técnica de redes neurais profundas, ela pode se organizar em arquiteturas diferentes. O que é uma arquitetura? É o conceito que a gente tem de arquitetura. A arquitetura de um prédio, aqui a decoração, a arquitetura da sala. É como que se organizam os elementos que compõem aquela técnica. Então, basicamente, essa técnica ela é composta de neurônios artificiais, de relações entre os neurônios, são como eles se relacionam, e camadas, né? Por isso que... Por que se chama rede de neurais profundas? Porque foi inspirada na estrutura do cérebro biológico, do cérebro humano. Não reproduz nem de longe a complexidade do nosso cérebro, que é a parte óbvia, por razões óbvias, a parte mais complexa do ser humano, do corpo humano. Mas ele reproduz a lógica no sentido assim, como é que se dá a cognição humana? Também por camadas. Nós temos, por exemplo, dentro da nossa cabeça, cada um de nós tem 86 bilhões de neurônios. Os nossos neurônios, eles são organizados em camadas. E cada camada se conecta com a outra
E ela vai passando em camada em camada até que se completa a nossa cognição. Então, é essa estrutura que foi pensada, que foi inspirada, que foi fonte de inspiração para essa técnica. Cada camada tem uma função, vai melhorando a imagem, por exemplo, o reconhecimento de imagem, vai melhorando a ideia, o texto que se quer produzir, e ela vai melhorando ao longo do tempo. Essa técnica, ela faz, como eu disse, correlações. Então, ela é um modelo estatístico que faz correlações. Então, ela não tem elementos fundamentais da inteligência humana. Ela não tem intuição, ela não tem causalidade, né? Ela não tem contrafactual. Então, como é que nós raciocinamos? Tudo por causalidade, né? Como a gente pensa, a gente está pensando alguma coisa, o que aquilo vai causar? Né? Então, quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente pensa... E naturalmente a gente pensa assim, não, isso vai causar isso, a gente faz uma outra coisa. E a gente pensa com contrafactual. Se aquilo acontecesse, o que seria? Não, então vamos fazer isso, não, porque isso acontecer. Então tem uma forma, a gente entende o significado, né? Então, para a máquina entender significado e ter intuição, precisa de mudanças que ainda não se sabe, não tem-se a menor ideia, pelo que eu acompanho, do ponto de vista científico, como é que introduz, por exemplo, a questão da causalidade. Como é que você muda da correlação, que é a única coisa que estabelece hoje, para a causalidade, que é uma mudança radical para aproximar da inteligência humana. A inteligência artificial, ela já está na nossa vida há pelo menos 10 anos, né? Então, se a gente pensar assim, todas as plataformas e os aplicativos que a gente usa no cotidiano, o modelo de negócio delas é baseado em inteligência artificial. Como é que nós, seres humanos e instituições, organizações, tomamos decisão? A vida inteira, a gente toma decisão com base em informação, né? Quanto mais importante uma decisão, mais informação a gente busca. É isso que a gente sempre funciona assim. Pode ser, a gente vai para uma festa, convidado para uma festa, a gente já começa a pensar, a gente já quer saber quem vai estar, qual é a roupa que a gente vai, onde vai ter, a gente busca informação. Tudo eu vou fazendo projeções com base em informação. Então, sempre funcionou assim, a maneira como nós e organizações funcionamos. Qual é o novo? O novo é a sociedade hiperconectada. Grande parte do que a gente faz, a gente está gerando dados. Então, essa quantidade extraordinária de dados, que se chama Big Data, é o novo. Os modelos estatísticos tradicionais não conseguem lidar com grandes volumes de dados, com o Big Data. Essa técnica estatística de inteligência artificial é a única técnica estatística que consegue lidar com grandes volumes de dados. Então, se eu sempre tomei decisão com base em informação, que são dados, e hoje eu tenho um conjunto extraordinário de dados, o que implica? Aumenta, não necessariamente, mas aumenta a chance de eu ter decisões melhores. Toda linguagem, ela nunca foi, se a gente disser assim, ela é natural, porque o humano... Não, sempre foi junto com a tecnologia, né? A expressão, a linguagem, sempre. O que é? A escrita é uma tecnologia, a impressão que levou os livros, é uma tecnologia, tudo isso é uma tecnologia. Então, eu acho que o ChatGPT, voltando ao exemplo mais popular hoje, ou qualquer outro sistema de inteligência artificial, ele não é artificial, assim como não é natural, assim, nessa dualidade, né? É sempre uma híbrido. Então, nós humanos nos manifestamos usamos tecnologia todo o tempo e nos manifestamos, nos comunicamos, a nossa sociabilidade ela é mediada por tecnologia há muito tempo. Nenhum sistema de inteligência artificial ele se produz autonomamente, ele é produzido pelos humanos e ele é usado pelos humanos. E todo o processo é permeado pela subjetividade humana. São os humanos que decidem, por exemplo, eu vou montar um sistema de inteligência artificial. Então, o humano que identifica qual é a finalidade daquele sistema que vai ser desenvolvido. Isso na IA preditiva. O humano que define o que se chama as variáveis iniciais.
São os humanos que constroem as bases de dados, são os humanos que escolhem qual base de dados vai ser treinado. São os humanos que fazem, por exemplo, a visualização do resultado. São os humanos que interpretam esse resultado. São os humanos que usam a interpretação do resultado. Também não pode ser considerado artificial porque, primeiro, para você rodar o sistema, inclusive é toda uma discussão que tem um impacto tremendo sobre o meio ambiente. Aliás, aí tem um paradoxo. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial permitiu estudar o entendimento hoje que a sociedade tem sobre a mudança climática, e que ela hoje define o estágio de conhecimento, de acompanhamento, de monitoramento das mudanças climáticas pelos especialistas que usam a inteligência artificial. Ao mesmo tempo, ao fazer isso, ela tem efeito negativo no meio ambiente. Por quê? Exatamente porque ela usa grandes volumes de dados, ela precisa de máquinas poderosas e que usam muita energia e emite muito CO2. Isso é um exemplo só que não pode ser considerado artificial, porque impacta o meio ambiente, impacta o mercado de trabalho, impacta, em suma, uma série de questões sociais e éticas reais. Então, essas separações real, artificial, natural, eu acho que tudo isso está ultrapassado. É tudo híbrido. Há muito tempo já é híbrido. Existem questões, por exemplo, hoje soluções como o ChatGPT aumentam enormemente a produção de desinformação, né? Aí nós perdemos o controle da produção de desinformação. Mas aí não é que estamos perdendo o controle da máquina, né? Mas tem uma diferença muito grande nisso. Digamos que surge uma regulamentação que diz o ChatGPT tem que... OpenAI deixe de oferecer esse produto. Então ela não fugiu o controle dos humanos. Ela continua sendo comercializada por uma empresa porque está permitido. Agora, o que ela faz, de fato, a gente está perdendo o controle de algumas possibilidades, por exemplo, a questão da desinformação. Então ela tem uma capacidade, ela tem uma propensão a aumentar a desinformação em larga escala. E isso tem impactos na democracia, tem vários impactos, né? Mas daí há uma diferença entre você perder o controle do efeito ou você perder o controle da tecnologia. Como é que eu regulo o efeito negativo que ela possa ter na sociedade? Então, são questões diferentes. Então, não vai ser um dia, assim, isso só em ficção científica, que um dia a gente acorda e as máquinas tomaram o controle. E hoje, o que é a inteligência artificial? Ela é um parceiro do especialista humano. Quando a gente pensa assim, quais são os dilemas éticos da inteligência artificial, eu acho que é difícil generalizar, né? Eu acho que cada setor, cada domínio de aplicação tem as suas questões éticas. Não dá para dizer que são as mesmas questões éticas. Por exemplo, no modelo de streaming, né, todos, lá os problemas éticos são totalmente diferentes. Se ele recomenda um filme que você não gostou, não tem problema nenhum, você não gostou, né? Não tem nenhuma implicação profunda na sua vida. Agora, se eu estou aplicando inteligência artificial na área de saúde, por exemplo, na educação, na segurança, tem problemas éticos muito sérios, né? E que são distintos. Um dos desafios da inteligência artificial é exatamente esse, que cada aplicação ela envolve no mínimo 2 domínios de conhecimento. O domínio da inteligência artificial, que é o campo da inteligência artificial, e o domínio onde você está aplicando, né? Então, isso já é uma questão. São a junção de 2 domínios, de 2 conhecimentos, né? Então, se a inteligência artificial e a saúde, inteligência artificial e a educação, inteligência artificial e a arte, inteligência artificial e a cultura. Sempre são domínios, no mínimo 2 domínios. E regulamentar, hoje eu acho que já é consenso, né? Nenhum lugar no mundo, ninguém que esteja contra regulamentar a inteligência artificial. Bom, existe uma diferença básica da inteligência artificial das outras tecnologias digitais. Ela é uma tecnologia de propósito geral. O que significa uma tecnologia de propósito geral? A definição da tecnologia de propósito geral é uma tecnologia que ela tem a capacidade de mudar a lógica de funcionamento da sociedade e da economia, né? Então, para a gente ter uma noção, assim, quais foram as últimas tecnologias de propósito geral consideradas? Foi o carvão, que deu início à Revolução Industrial, a eletricidade, que deu início à segunda fase da Revolução Industrial, e a computação. E agora, no século XXI,
tudo indica que a tecnologia de propósito geral é a inteligência artificial. Então ela está mudando a lógica de funcionamento. Então eu acho que todo mundo concorda, já acho que é consenso a regulamentar. O problema é como fazer isso. O processo mais avançado de regulamentação é o europeu, que começou em 2018. Em 21 de abril de 2021, a Comissão Europeia colocou em consulta pública a proposta de regulamentação. Em novembro do ano passado já tinha 3.000 emendas, porque em consulta pública qualquer um do público pode propor emendas, e além disso ela tem que conciliar os interesses de todos os países membros da Europa, que não é nada simples. Olha quanto tempo... Porque não tem como ser diferente. Para você criar um arcabouço regulatório num ambiente democrático, você tem que fazer isso. Você tem que discutir com a sociedade, com todos os envolvidos. Aí qual é a questão logo que surge? Por outro lado, é a velocidade de avanço dessa tecnologia. Esse processo não é simples. Tempo é importante para discutir com a sociedade, mas também para a familiaridade dos reguladores. É um problema que está sendo levantado no mundo inteiro, em todos os painéis que eu participei. Não é uma crítica, é uma constatação. É difícil. Como é que um parlamentar vai entender essa tecnologia tão complexa? Então, essa falta de conhecimento é muito importante. Como é que eu vou regulamentar alguma coisa, um objeto do qual eu não tenho a menor ideia como é que funciona, de que se trata? Essa dualidade, separar o que é humano, o que não é humano, o que é artificial, o que é natural, eu acho que isso tudo está superado. E não é de hoje, eu acho que está superado há muito tempo. Quando a gente pensa assim, existe o ser humano desvinculado da tecnologia? Não existe. Existe tecnologia desvinculada do humano? Não existe. Se a gente pensar historicamente, é uma coevolução. O humano desenvolve a tecnologia transforma o humano, que por sua vez transforma aquela tecnologia. É isso, é uma coevolução.